I have a dream. Yes, we can. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Não falei nenhuma dessas frases aqui porque elas foram criadas por mim, não, mas são frases memoráveis de grandes discursos que entraram para a história da humanidade. I have a dream. Yes, we can. Yes, we can. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Hoje eu ousarei te ajudar a construir um discurso impactante, a entender como estruturar de forma clara e organizada um discurso que, quem sabe, também impacte a história dentro da tua rotina e da tua realidade, claro. Eu sou o professor Nélio Xavier, sou palestrante, podcaster, professor de oratória aqui do Clube da Fala. Já ajudei muitos alunos, inclusive aqui do Clube da Fala, a construírem discursos, ou de reconhecimento de um prêmio, ou de mudança de uma grande jornada, ou de um anúncio importante que ele tinha para fazer. E hoje, aqui nesse vídeo, a minha proposta é te ajudar também nesse caminho. Mas antes desse vídeo, não se esqueça não de se inscrever, porque eu sempre falo para você se inscrever. Se não está inscrito, está errado. Se inscreve. Mas de deixar o like aqui embaixo. Clica no like. Se já gostou da abertura, poxa, peguei frases marcantes para abertura. Gostou? Deixa o like. Tem várias pessoas que consomem o nosso conteúdo aqui, gostam, aproveitam, levam para a rotina de graça e não deixa nenhum gostei. E eu sei que você gosta. Então lembra de deixar o gostei. Sabe por quê? Não adianta só você gostar e eu saber que você gosta e eu gostar. O YouTube tem que saber que você gosta. Porque ele é o intermediário. E para o YouTube saber que você gosta, você tem que clicar no gostei. Clicou aí? Maravilha. Agora sim, bora pro vídeo. As frases que eu trouxe aqui atrás, Yes, we can, dita lá pelo Obama, I have a dream, dita pelo Martin Luther King, e um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade, dita por alguém que eu não lembro o nome agora, mas que se referia à primeira ida do homem à Lua, são frases que entraram para a história porque vieram de discursos muito bem construídos. E o primeiro ponto, antes até da dica de construção de discurso, é você entender o que é um discurso. Porque um discurso não é uma palestra, o discurso não é uma aula, o discurso não é uma reunião. Não, a principal diferença que marca esses itens é o discurso ele é muito bem escrito e preparado. Inclusive, quando ele é entregue, ele é acompanhado do orador, da oradora. Geralmente alguém quando faz um discurso, ele está lendo, ele ou ela está lendo o que ele preparou. Podem existir discursos livres, isentos de um roteiro, mas são muito raros. E os melhores, os que marcaram a história, eles estavam com o roteiro ali. Então, você até pode ter roteiro para palestra, você pode, de fato, ter uma estrutura, um script para uma apresentação. Mas, geralmente, nessas outras situações, você deposita o conteúdo num slide, ou às vezes no mapa mental, ou nem sempre, às vezes nem usa recurso audiovisual, mas o discurso, as palavras encaixadas é que dão o impacto que você quer transmitir. Bora lá. Primeiro ponto, agora que está claro para você o que é um discurso. O passo base de um discurso, já que eu falei que o roteiro, o script é importante, é você definir quais são os seus pontos-chave e quanto tempo você vai ter para falar, para dividir a etapa de fala. Não adianta você ir fazer um discurso sem saber quanto tempo você tem. Ou você vai ser curto demais, ou grandes são as chances de você extrapolar o tempo dedicado. Então, se, por exemplo, você tem 1 hora para falar, 1 hora é bastante coisa, 30 minutos para fazer um discurso, anota aí, divisão de tempo ideal para cada etapa. Como é que você vai abrir, iniciar? Você dedica de 10 a 20% do tempo para início.
Então, numa fala de 30 minutos, você teria aproximadamente 3 a 6 minutos para iniciar. Meio, desenvolvimento, o recheio do seu discurso. Ali estão os principais pontos-chave. Ponto-chave é aquilo que você quer que as pessoas lembrem. É aquilo que você quer que elas levem adiante depois de ouvirem o teu discurso. Meio ocupa 70% do tempo total. Ou seja, no exemplo de 30 minutos, você teria 21 minutos para desenvolver. E final, 5 a 10% do tempo total. Você teria aproximadamente 1 minuto e meio a 3 minutos para finalizar o seu discurso. Dividir o início, dividir o meio, dividir o final, sabe o tempo de cada etapa? Está claro para ti os pontos-chave, o que tem que estar ali no seu discurso? Maravilha. Agora é a segunda etapa. A segunda etapa é a entrada dos recursos emocionais. Nélio, o que são recursos emocionais? Uma história, uma analogia, uma metáfora. São recursos emocionais. E por que recursos emocionais ampliam o impacto do meu discurso? Porque um discurso, ele não é feito para uma mesa, para uma cadeira, para uma coisa. O discurso é feito para uma plateia. É para gente. É para um público. E você precisa se conectar com esse público. Senão o impacto não vem. E como você faz para se conectar? O público, ele tem que se identificar com o que você está falando. Seja numa situação, como eu já citei aqui atrás, de anunciar algo com um discurso, anunciar algo novo, ou entregar uma jornada, ou ser reconhecido por um prêmio, contar uma história ali dentro do discurso, fazer uma analogia, fazer uso de uma metáfora, te ajuda a se conectar com a plateia. Porque as pessoas se identificam com recursos emocionais, é mais didático. Além disso, não adianta nada você também trazer uma baita de uma história e você não trazer corpo e voz. Trazer o não verbal. É necessário marcar ênfase, é necessário olhar para as pessoas enquanto você fala. Esses pequenos detalhes, o gesto, a postura, o olhar, a voz, endossam e ampliam a assertividade, o impacto do seu discurso. E para fechar, uma dica bônus. Se você já identificou qual o ponto-chave que você quer transmitir, já dividiu o início, meio e fim, dividiu o tempo de cada etapa, além disso, já conseguiu inserir uma história, conseguiu inserir uma analogia no discurso, já marcou as ênfases, onde você vai destacar com a voz e com o corpo, agora você pode inserir uma anáfora. Uma o quê, Nélio? Ouço muito isso de aluno. Uma o quê? Uma anáfora. Anáfora. Agora o editor pode colocar na tela aqui a palavra anáfora. Anáfora é um recurso emocional avançado. As frases que eu usei lá no início, do Luther King e do Obama principalmente, são anáforas. Anáfora nada mais é do que a repetição da ideia central do discurso no início de cada fala. De novo, primeiro você tem que ter uma ideia central, o ponto-chave. O que você quer transmitir? Já sabe o que é? Agora você repete isso no formato de frase no início de cada fala. Por exemplo, a fala do Martin Luther King. I have a dream. Eu tenho um sonho. E depois de dizer isso, ele construía as ideias e voltava. I have a dream. Eu tenho um sonho. E construía mais e mais e mais e voltava. I have a dream. Eu tenho um sonho. Isso é uma anáfora. Uma anáfora marca. Uma anáfora é lembrada pelas pessoas. Agora, requer planejamento. Você não cria uma anáfora do nada. Por isso, você tem que aplicar essas dicas para construir o seu próximo discurso. Porque elas são validadas. Elas já geraram grandes resultados para quem as utilizou. Antes de você ir embora, quero saber de ti. Eu citei aqui Luther King, citei o Obama também. Você conhece algum grande discurso? Você já viu algum grande discurso? Tem um filme, inclusive, O Discurso do Rei, que é basicamente sobre um discurso. Não sei se você já ouviu, já deixo de recomendação aqui, inclusive. Mas se você conhece algum discurso e quer compartilhar, comenta aqui embaixo. Não esquece do like e a gente se vê no próximo vídeo.